Olá, pessoal. A gente está começando mais um podcast. Hoje com a nossa convidada é a Emily. Ela é casada, mãe, pastora e professora de dança. Seja bem-vinda aqui no programa. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, a Emily, que a gente fez uma enquete no Instagram, colocando ali quem que vocês queriam que participasse do programa. E a Emily também foi uma das pessoas mais votadas para poder estar aqui hoje. Então a gente quer fazer um jogo aqui de pergunta e resposta, mas que você conheça mais sobre a vida da Emily. E eu queria começar fazendo uma pergunta: como que é vir de um lar cristão sendo filha de pastores? É... eu acho que nascer num lar cristão é um privilégio, na verdade. É como nascer em qualquer outro lar, mas de uma forma privilegiada, porque quando a gente cresce num lar cristão, a gente tem muitas coisas ao nosso favor, né? Os nossos pais aprendem tantas coisas na Bíblia, como, por exemplo, domínio próprio, amor, paciência. E isso eu acho que é muito bom pra gente quando a gente é criança. Fora que crescer nos princípios da Bíblia é um benefício, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso como um privilégio, não como, eu nasci na igreja, que difícil que foi. Não tem nada de difícil nesse aspecto, né? Porque é uma bênção mesmo. A gente poder crescer aprendendo sobre a Bíblia, aprendendo sobre como tratar as pessoas de uma forma de acordo com a vontade de Deus, aprender sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Tudo isso é maravilhoso. Agora, ser filha de pastor, eu acho que já foi mais difícil. Talvez porque a nossa igreja, quando nós éramos crianças, a igreja era uma igreja pequena, e uma igreja nova, né? Nossa igreja é uma igreja nova. E quando nós éramos crianças, faziam poucos anos que meu pai estava pastoreando, e eu acho que todos os olhares estavam voltados para a gente, para a família do pastor, estavam voltados para os filhos do pastor. Então tinha. Eu lembro quando a gente era criança, as crianças ficavam fora da igreja, brincando durante o culto, fazendo bagunça. E aí a gente morria de raiva dos diáconos e dos obreiros, porque eles deduravam a gente pro meu pai. Ninguém queria saber das outras crianças, mas os filhos do pastor estavam lá, Chegava em então casa, apanhava ou não? apanhava. Na verdade, o meu pai nunca foi de bater, né? Mas as olhadas dele já diziam muita coisa. Então, eu lembro que uma das minhas irmãs, não vou citar nome, ela sempre gostava de dar umas voltinhas a mais. Então, ela sempre era que levava bronca a hora que chegava na igreja e, e uns puxão de orelha. E eu acho que isso foi a parte mais difícil, essa coisa da cobrança, do peso. Na verdade, até hoje, eu percebo que o que mudou foi a nossa postura. Depois que eu, por exemplo, depois que eu cresci, eu aprendi a me defender. Eu aprendi a não deixar que as pessoas me cobrem ou não deixar que as pessoas exijam de mim algo que eu não quero, que eu percebo que está fora da realidade. Então, ou eu já me desfaço daquilo e digo para a pessoa, não é bem assim, não é porque eu sou filha do pastor que eu sou perfeita, ou porque hoje eu sou pastora, ou eu relevo. Mas quando a gente é criança, a gente não sabe, né? Tá aprendendo A com tudo gente nem isso? sabe o que está acontecendo. Então, a gente recebe aquilo como algo que tem que ser. Então, você tem que ser certinha. Então, eu tenho que ser certinha, porque senão é um prejuízo para o meu pai. É, não que eu acho que a gente tenha sido crianças corretas e feito as coisas do jeito certo só por causa disso, mas porque a gente tinha princípios. Mas tinha esse peso na adolescência também, essa cobrança das pessoas, a expectativa. Eu acho que é a expectativa do que a gente tem que ser. É difícil, assim, você tá dentro da igreja, tá começando a igreja, vai passando para adolescência e as pessoas olhando para você e você tendo que, sei lá, às vezes ter que segurar as pontas porque, eu sou filha de pastor, tem esse peso. Eu sou filha de pastor, eu não posso errar.
eu não posso fazer alguma coisa, senão isso vai gerar alguma consequência. Tem tudo isso? Eu acho que teve. Não sei se em todas as igrejas, como eu disse, talvez por nossa igreja ser uma igreja nova, nós sermos os primeiros filhos dos A cidade ser pastores, a pequena. cidade ser pequena, então é aquela cidade que está todo mundo também olhando pra gente. Eu acredito que tanto eu como os meus irmãos passamos por isso sim. Por essa expectativa das pessoas de que a gente tinha que fazer tudo certo, de que a gente tinha que ser perfeito. E isso foi assim algo que eu tive que trabalhar na minha vida depois na transição aí da adolescência para a fase adulta, né? Aquele período mais entre os 19 anos, 20 anos, eu tive uma crise de ansiedade em 2010. E eu lembro que uma das coisas que eu trabalhei junto com a Juliana, né, psicóloga, foi a respeito disso, dessa necessidade de perfeição, de fazer tudo perfeito, de ser perfeito, de não poder errar, de não ter margem para erro, porque a gente cresceu com isso, né? Eu acho que isso me sufocou muito. Hoje, se você tivesse que dar um conselho para filhos de pastores que estão nos assistindo aí, a respeito da situação que você passou, por essa situação que você precisou de ajuda, qual que é o conselho que você daria para eles? Nossa, difícil. Tem muitas coisas, mas principalmente de que não deixar as pessoas ditarem quem você é ou o que você tem que fazer. A gente tem que sempre se basear na voz de Deus e nunca se basear no parâmetro das pessoas, principalmente porque as pessoas têm parâmetros muito equivocados de cobrança, de expectativas, e elas muitas vezes jogam isso para cima da gente e a gente às vezes aceita, porque a gente não aprendeu outro jeito de ser. E eu acho que o que eu aprendi foi a me permitir errar, me permitir ser humana. E eu nunca me esqueço um dia que Deus me disse isso, né? De que se eu não tivesse erros, eu não precisaria da cruz. Ah, legal, hein? Então, a gente só vai precisar da cruz quando a gente entender os nossos erros e lidando muitas vezes com, às vezes nem filhos de pastores, às vezes até mesmo pessoas que crescem dentro da igreja tem isso, de eu não posso errar, eu não se permitir, sabe? Ser humano. E eu sempre falo, se você não for humano, como que você está rejeitando a cruz. Se Você acha que você eu, está achando que é pela sua forma de ser, pela sua capacidade de ser bom, onde fica a cruz, né? Você acha que esses erros acabam gerando mais é uma culpa e não como um crescimento? Tipo, nossa, eu errei, eu preciso mudar, mas tomar isso como uma culpa e ficar preso dentro dessa culpa? Muitas pessoas eu percebo que eu acompanho acabam se culpando e elas acabam se tornando prisioneiras da culpa, ao invés de se tornar livres para viver aquilo que Deus tem. Então, ela tem uma área de fragilidade, uma área de pecado. Ao invés dela dizer, poxa, eu sou pecador, eu preciso da cruz e através da cruz eu vou ser livre. Então, aceitar aquilo, não aceitar o pecado que há nela, mas aceitar que ela é pecadora e correr para Jesus e dizer eu preciso de Jesus, da graça dele. E muitas pessoas, ao invés de fazerem isso, correr para Jesus para serem livres, porque a gente sabe que se tornar livre é um processo, não é do dia para a noite, Uhum. né? Muitas pessoas, ao invés de fazerem isso, elas acreditam, não, eu não nasci para ser cristão. Eu não nasci para a igreja, ou eu não nasci para isso. E acabam se desviando dos caminhos de Deus. Eu ia te falar sobre conflitos, se houve algum. Você citou sobre esse. Teve mais algum assim que você sente que conflitos que você passou, que talvez te machucaram, que fizeram você crescer em cima da situação, se tornar uma pessoa mais madura? Nesse aspecto de crescer na igreja, ser filho de pastor, eu acho que o maior conflito na minha vida foi esse, foi as expectativas das pessoas ao nosso respeito, de sermos bons, de sermos perfeitos. Talvez tenha sido isso que mais me sufocou. Eu sempre amei muito a Jesus desde a minha infância, mas eu lembro também que na adolescência eu lembro de não me sentir uma pessoa livre.
eu pensava que eu me sentia muitas vezes presa. E eu não sabia por quê. Embora eu já tivesse tido experiências com Deus, mas eu me sentia presa. E hoje, olhando, talvez realmente eu fosse presa nisso, na questão de não ter a minha identidade em Cristo. Eu acho que quando a gente se torna livre, quando a gente encontra a nossa identidade, a gente sabe quem a gente é e a gente é capaz de falar para as pessoas assim: não, essa é o meu defeito. E eu tô trabalhando nisso, mas me perdoa, eu não. E é aqui que eu Eu também esbarro sou na falho, graça eu de também Deus. erro. E a gente encontrar nossa identidade, conseguir colocar limite nas pessoas, tipo, pô, eu também preciso da graça, como qualquer outra pessoa. E eu acho que quando eu aprendi isso na minha vida, eu encontrei a graça de Deus e aprendi quem eu era, quem eu sou, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, com aquilo que Deus me fez para ser. E me assumir nisso, eu me tornei uma pessoa livre. Eu acho que também foi uma das coisas na minha adolescência foi essa, de me sentir um pouco presa. Talvez por causa disso, de não saber exatamente a minha identidade, me posicionar nela. Essa crise te fez você parar em algum instante da tua vida aí? Não. Sempre foi uma pessoa constante. Hoje, se você fosse dar um conselho, seria busque ajuda, mas não pare, porque às vezes as pessoas param, né? Acaba parando, deixam tudo, porque não encontram sintonia naquilo que estão fazendo com Deus. Eu percebo assim, nessa crise que eu citei em 2010, que foi uma crise de ansiedade, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive problema de pedir ajuda para as pessoas. Eu sempre quis muito crescer, amadurecer em Deus, e eu sabia que todas as tempestades da minha vida eram para que isso acontecesse. Então eu sabia que se eu estava passando por alguma coisa, uma fase difícil, é porque Deus queria mostrar dentro de mim coisas que foram construídas de forma errada. Ah, Emily, porque os seus pais construíram? Não, a gente mesmo constrói, né? Às vezes não foi porque os meus pais me ensinaram errado, foi porque eu entendi errado. Então, muitas coisas dentro do cristianismo e tantas outras questões na minha vida, talvez eu tenha entendido de uma forma que foi construída errado dentro de mim. E todas as vezes que eu passei por crises, eu percebia, existe alguma coisa aqui dentro que Deus quer mudar. Então, eu sempre pedi ajuda. Eu lembro essa crise em 2010, eu vinha aqui para o pastor Jair orar por mim todo dia. Minha mãe orava por mim todo dia. Eu ia na Juliana conversar com ela toda semana. A minha líder na época, a Verônica, também conversava comigo toda semana. Eu pedi ajuda. Você acha que o E maior erro hoje é os jovens, né? Que é mais nessa fase da adolescência, é não pedir ajuda, eu acho que de todo mundo, viu? Não é né? nem dos jovens. Eu acho que eu, muitos cristãos têm essa dificuldade de pedir ajuda, de andar junto nesse sentido de ser vulnerável, porque parece que o para você ser cristão, você precisa ser bom. Então as pessoas elas têm medo de ser vulneráveis no que nas crises que elas estão vivendo. Porque se eu assumir essa crise, eu vou estar assumindo um pecado, eu vou estar assumindo uma vulnerabilidade. E isso faz com que as pessoas comecem a se tornar, não sei qual seria a palavra, né? Mas superficial nos relacionamentos. Porque elas não mostram quem elas são de verdade, né? E não pedem ajuda no que é de verdade que está lá no fundo. Às vezes traz um problema muito superficial. Aí eu tô passando por isso. Mas quando lá no fundo realmente existem coisas muito mais profundas a serem tratadas que a pessoa não quer expor, porque ela tem medo de ser julgada, porque ela ainda quer passar uma imagem de um bom cristão. Uhum. E o bom cristão, na verdade, é aquele que consegue fazer isso. Eu sempre falo isso para as meninas que eu acompanho. O que Deus espera de nós é que a gente consiga se arrepender e confessar os nossos pecados. E isso nos leva para a cruz. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, e mais rápido, eu acho que mais um cristão mais sincero a gente é. Agora, quanto menos a gente faz isso, mais um cristão, mais superficial a gente está se tornando. Eu acho legal você falar, porque, por exemplo, eu procurei encarar algumas coisas na minha vida pregando sobre meus erros, as minhas falhas,
eu acredito que quando nós fazemos isso e atravessamos isso, a gente tem autoridade naquilo que a gente, né, está passando, ajudando outras pessoas, porque aquilo soa com autoridade. Eu acho interessante porque hoje é muito difícil, né? As pessoas encarar, saber que, não, eu sou falho, eu também erro, eu posso errar, eu posso ofender alguém, eu posso machucar alguém, né? E eu acho que esse medo de errar impede das pessoas crescerem, né? E aí é o que você falou, muitas pessoas fogem, né? Você tinha me feito essa pergunta, eu esqueci de falar nesse sentido. Muitas pessoas, elas realmente abandonam a caminhada com Cristo, porque elas estão passando por uma situação e elas não conseguem ser vulneráveis, não conseguem passar por aquilo. Então é mais fácil abandonar o barco do que continuar remando no meio da tempestade. E só que a tempestade faz a gente crescer, né? E mostra pra gente muitas coisas erradas dentro de nós. Motivações erradas, princípios errados. E isso tudo faz a gente crescer. Só que quando a gente abandona o barco, a gente não cresce. A gente continua estagnado na nossa vida. E outras crises vão vir, porque a vida é assim. Não é uma crise Eu, só e passou, né? E o bom é bom enfatizar que, querendo ou não, a gente vai errar Vai. e a gente vai ter que ser, nesse momento, ser corajoso de enfrentar os nossos erros, senão a gente não vai crescer. Deixa eu mudar um pouco o rumo do assunto. Hoje você tem uma escola de dança, né? É professora de dança. Quando que começou a dança na sua vida? Ó, a dança na minha vida começou. Eu acho que eu era criança ainda. Na verdade, eu lembro que eu assistia às Olimpíadas, via ginastas, eu achava maravilhoso. Na verdade, eu acho lindo até hoje, ginasta. E eu achava aquilo surreal. Eu ia pro quintal e ficava virando estrela, tentando fazer as coisas que elas faziam. Mas Brodowski era uma cidade muito pequena, né? Não tinha nada aqui. E eu lembro que quando eu era maior um pouco, eu comecei a pedir pro meu pai aulas de dança. E o meu pai foi e encontrou um lugar em Brodowski que tinha aula de dança, eu tinha 8 anos, e me colocou eu e minhas duas irmãs, a Keren e a Débora, e a vizinha também foi junto. Então a gente fez aula com a Fabiana na época que todo mundo, acho que da minha idade, fez aula com a Fabiana quando nesse período, né, aula de dança. Então eu comecei a fazer aula de dança com 8 anos. Depois, por vários motivos assim, a gente acabou parando por questões do festival, era roupa para três, né? Aí meu pai, não, é muita, muita Não tá criança dando? para eu pagar a fantasia, eram muitas coreografias, a gente acabou parando e ele chamou a Bianca para dar aula aqui na igreja. A Bianca deu muito tempo aula aqui na igreja, eu fiz aula com a Bianca, mas uma turma da igreja, e era bem legal, porque na época as meninas dançavam e os meninos tocavam. Todos os meninos da minha geração tocavam algum instrumento, e todas as meninas dançavam. E era muito legal isso, né? Que eles tinham a bandinha deles e a gente tinha o nosso grupo de dança. Então eu cresci dançando depois, fazendo aulas aqui com a Bianca, cresci nesse sentido. E com 15 anos, eu lembro que a líder do Ministério de Dança entregou o ministério. E aí acabou assim uma série de coisas acontecendo e sobrou para mim. Pediram para eu assumir o ministério, eu tinha 15 anos. E eu assumi o Ministério de Dança e eu entendi que eu precisava crescer naquilo. Eu sempre entendi que era um propósito de Deus para minha vida, sempre foi um sonho, dar aulas de dança desde criança. E aí eu entendi, já que eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer isso bem feito. Foi quando eu fui fazer aula de balé, porque até então eu não fazia aula de balé, comecei a fazer balé mais tarde. E fiz aula de balé, depois já fui para Ribeirão, foi tudo muito acontecendo muito rápido. Fui para Ribeirão estudar para ser professora. Sofri muito lá, porque eu comecei a fazer balé mais tarde e as meninas tinham começado com 2, 3 anos de idade. Então eu caí de paraquedas assim numa turma. Você tinha quantos anos? Nisso eu já tinha uns 17, 16, 17. E Foi um aí desafio aí. nossa, foi muito difícil. Eu tinha um professor muito bravo. E ele parava aquelas coisas de parar a música assim, no meio do exercício e olhar pra minha cara e falar: quando que você vai aprender a fazer direito? Era humilhante. E assim, eu lembro que eu cheguei ali num período que eu me sentia tão mal, tão triste por não conseguir,
que eu lembro que eu orei. Eu falei, bom, eu tenho duas opções. Ou eu desisto agora. Eu estava no meio do curso técnico para ser professora de dança. Eu pensei, ou eu desisto, abandono uma coisa que sempre foi meu sonho, ou eu luto por isso com todas as minhas forças. E venço essa batalha. E aí eu lembro que eu falei, não, eu vou escolher tentar lutar com todas as minhas forças. E aí eu lembro que eu comecei a fazer todas as aulas disponíveis na escola. Era uma escola pequena que eu estudava na época. Então eu ia de segunda, quarta e sexta, que eram as aulas normais, passava a tarde. E todos os outros horários que tinham aulas que eu podia fazer, eu fazia, na terça, na quinta, de manhã, de noite. E as aulas que eu não podia fazer, eu assistia. Então, eu Entrou de assisti cabeça. muita aula infantil. Eu ia lá e ficava assistindo as aulas infantis para aprender, visualizando, né? E assim, e orei. Comecei a orar e fazer jejum. Deus, aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. O Senhor é que me capacita acima de todas as coisas. Eu posso me esforçar, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Eu preciso de um milagre. Então, eu preciso que o Senhor esteja comigo nisso. E eu lembro que foi assim um ano muito puxado, que eu me dediquei demais e orava, e jejuava. Entrava na sala, a primeira coisa que eu fazia era orar. Falava, Deus, me ajuda. Teu Espírito Santo me capacita. Orava pelo meu corpo, declarava flexibilidade, habilidade. E eu lembro que eu busquei muito aquilo. Passou óleo ungido no corpo? Ah, não. Aí já é demais. E aí eu lembro que no fim daquele ano, realmente eu comecei a crescer muito, melhorar muito. E aí meu professor me chamou para fazer parte de uma das coreografias mais difíceis. E eu penei para pegar aquela coreografia, era de um balé de repertório. E aí Esse mesmo professor que era duro. Esse mesmo professor. E ele permitiu que eu fizesse parte, porque ele era daqueles assim, não, você não presta pra estar nessa coreografia, não, você vai estar em outra. E aí eu lembro que eu chegava em casa e chorava, porque era muito difícil. Eu lembro um dia de manhã orando, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Se hoje eu for para aquele ensaio e aquele professor começar a me xingar, eu vou sair daquela sala e falar que eu não quero fazer parte daquela coreografia mais. E eu lembro que eu abri a Bíblia naquele dia e eu li um texto da Bíblia que diz... Eu sou muito ruim, gente, para lembrar texto bíblico. É dois. Mas Tá eu lembro que falava assim... Falava, assim como os céus são mais altos do que não sei o que lá, e o mar, não sei o que lá, assim os meus caminhos são mais altos que os seus. E eu lembro que naquele texto, Deus me fez entender que ele estava acima de todos os meus propósitos pessoais, né? E aí eu fui para essa aula, depois para o ensaio, meu professor, a primeira coisa que ele disse no ensaio foi assim, Emily e fulana, a hora que terminar o ensaio, eu quero ter uma conversa com vocês. Aí eu pensei, ele vai me detonar, falar que eu não tô conseguindo, que tá muito que eu é o não dia, tô... eu vou parar. É o dia que eu vou sair daqui, né? Vou ter desistido de tudo. Isso já era dezembro, né? Depois de um ano todo de luta. Eu lembro que esse professor fechou a porta, pôs todo mundo para fora, ficou eu e essa minha outra amiga. E ele começou a me falar tanta coisa boa. Ele começou a falar, eu vejo a sua dança e você tem uma luz que você precisa deixar brilhar. Você precisa se permitir, você não pode ter medo, você é capaz, você vai conseguir, você não pode achar que você não vai conseguir. Aquele professor muito bravo, eu falo que foi boca de Deus, porque eu tinha orado naquele dia. Precisava daquilo. E Deus usou ele. A hora que eu fiquei olhando para ele e pensando, gente, parece que ele ouviu toda a minha oração. E eu caí no choro ali. E eu entendi que realmente foi Deus que fez tudo aquilo na minha vida, foi Deus que me ajudou. E naquele festival, meus professores de outras modalidades me paravam nas coxias e falavam, Emily, eu nunca vi uma aluna crescer tanto em tão pouco tempo. Você cresceu muito tecnicamente em muito pouco tempo. Isso é um milagre. Você mudou da água para o vinho. E eu pensava, não é Deus mesmo, né? Porque realmente tinha um esforço meu e tinha a parte de Deus. E aí, minha história na dança é comprida. E eu lembro, aí eu me formei no ano da frente e eu falava que eu não queria trabalhar com dança. Falava que dança era só para o projeto social da igreja.
que eu queria trabalhar no escritório, ser aquelas pessoas chique, bem-sucedida. E aí eu passei um ano nessa luta depois de ter me formado, procurando emprego em outra área, né? Que eu me formei também em recursos humanos. E aí eu lembro que eu fui trabalhar lá no Isaac. No Isaac na França. Ontem eu tava pensando que eles ainda foram. Deus usou eles nem imaginam, para me jogar para o meu propósito, na verdade. E aí eu fui trabalhar lá. Uma semana trabalhando lá, eu tenho vergonha até hoje disso. Trabalhei uma semana, eu mandei mensagem, falei, não é isso que Deus tem para minha vida. Falei pro gerente na época, que passou pro Isaac, eu falei, olha, eu preciso dar aula de dança. Eu fiquei uma semana trabalhando lá, isso foi meio que setembro. E pedi as contas. Se ele estiver Porque assistindo, ele vai entender. porque ali eu ficava sentada das 7 da manhã às 5 da tarde. E eu tinha saído de uma rotina do ano anterior de dançar o dia inteiro. Aí, a hora que eu fui para uma cadeira, que eu fiquei sentada das 7 às 5 o dia inteiro, eu gostava deles, gostava do que eu fazia, mas eu falava, eu não nasci para isso. Isso aqui não vai me fazer feliz. Como a dança vai me fazer? Deus conseguiu. E assim, foi a semana na minha vida que eu mais recebi ligação. Emily, vem trabalhar aqui dando aula de dança, de academia, de escola e tudo mais. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, não, então eu vou dar aula de dança, é isso que Deus tem para mim, pedi as contas. E resolvi que eu daria aula de dança. E aí Deus é maravilhoso, né? Porque uma porta foi levando a outra porta. Eu falo que eu nunca pedi para trabalhar em lugar nenhum. Nunca fui dizer, olha, você me contrata. Sempre me ligaram. Sempre me pediram. Emily, você pode trabalhar aqui? Emily, nós estamos precisando de um professor. Você pode dar aula? Sempre. Sempre foi assim que as coisas aconteceram e eu tô trabalhando nisso até Você hoje. ficou quanto tempo trabalhando, dando aula em escolas, até abrir a tua, hoje a tua escola de dança? Eu acho que eu me formei em 2009, 2010 foi esse ano de indecisão. 2011 eu comecei já, metade de 2011 da aula. Foi rápido. Foi rápido. Hoje tem uma idade certa para a criança começar na dança? Geralmente as crianças começam com 3 anos no balé. Na igreja, no ministério, a gente pega um pouco mais velha, porque para dançar no púlpito, a gente dança meio que espontâneo, né? Cria na hora os movimentos. Uma criança que tem 3 anos ainda não vai conseguir dançar. Mas geralmente a gente deixa na igreja com 6, 7 para o ministério. Hoje Agora, as minhas filhas são alunas suas, né? Eu lembro que quando a minha primeira filha, quando ela começou no balé, foi por algo que você me atentou, né? Você não quer pôr ela no balé, né? Que não me passava pela cabeça. Você acha que hoje falta interesse da parte dos pais ou a vida é tão corrida que acaba passando despercebida, as crianças vão ficando para segundo plano, os pais estão caminhando para poder sobreviver? eu acho que tem duas coisas, na verdade, nesse aspecto. Primeiro, é a expectativa dos pais. Por exemplo, antes de entrar aqui, eu estava ali em cima conversando com uma menina que foi minha aluna do projeto. Quando ela foi minha aluna de balé, ela já me falava que ela amava tocar bateria. Ela sempre me falou, eu gosto mesmo de tocar bateria. E agora eu topei com ela, ela estava indo fazer aula com o Matheus, de bateria. Aí eu falei para ela, era a bateria que você queria mesmo, sempre foi. Então ela era uma menina que queria tocar bateria. Ela fazia aula de dança, mas ela queria tocar bateria. E graças a Deus que a igreja dá essa oportunidade também, né? Então tem a expectativa dos pais. Às vezes os pais acham que, não, eu não vou investir no meu filho porque isso não leva em lugar nenhum. Muitos pais pensam assim. Para onde que vai levar fazer aula de dança? Minha filha não vai virar bailarina profissional. Ela é toda desgonçada. Tem um monte de pais às vezes que falam isso. Ela é toda desengonçada, não leva jeito. E, na verdade, eu acredito que a aula de dança, a aula de música, toda essa questão traz um crescimento muito, muito bom para a Eu ia criança. te falar sobre isso. Traz disciplina, responsabilidade. A criança já cresce com aquela coisa de tipo, eu estou desenvolvendo algo para ser alguma coisa na vida. Traz a questão da disciplina, da interação, de você interagir com outras crianças, da superação, eu vejo muito. Elas, às vezes, não conseguem executar algum passo.
E aí passa um tempo, porque a gente vai trabalhando em cima daquilo. Olha, tia, eu consegui abrir minha perna. Olha, tia, eu consegui fazer não sei o quê. Então, elas vão vendo que é possível, se elas se dedicarem, com dedicação. E também a questão de que há coisas que a gente não consegue. Por exemplo, eu danço há muitos anos. Tem coisas que até hoje eu não sou boa. Tem coisas que até hoje eu não consigo, mesmo lutando muito. E é aquela coisa que eu tava falando, né? A gente tem que aceitar e entender que tem coisas que eu vou alcançar mais rápido, tem coisas que vai depender de mais trabalho, tem coisas que outras pessoas vão ser melhor que eu. Então, tem pessoas que são muito flexíveis, eu não sou. E aí eu vou ter que lutar por Tem aquilo. pessoa que já é da genética, o outro é bastante É, oração. então, eu acho que isso traz isso para a criança também, de entender, sabe? De que a minha amiga é boa numa coisa, eu sou boa em outra. É muito bom para criança em vários aspectos. A questão da concentração, de aprender a se concentrar, decorar. Hoje as crianças ficam muito mexendo em tablet, celular, assistindo TV, e elas não têm uma mente ativa, a mente delas é passiva, só recebe. Numa aula de dança, a criança precisa pensar no que ela está fazendo, tanto na questão de consciência do corpo, como na execução dos E para passos, na desenvolver isso, né? sequência. Então a criança tem uma mente ativa. A mesma coisa uma criança que faz aula de música, ela tá pensando que que nota ela tá tocando. Então ela tá trabalhando a mente. E isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E eu vejo também a dança dentro da igreja como uma coisa que insere a criança. Muitas vezes a criança não tem. Como que ela vai desenvolver um vínculo com outras crianças se ela vê só no domingo? Eu acho que vir num ensaio, participar de um grupo dentro da igreja, faz com que essa criança se sinta inserida no corpo de Tem Cristo essa também. interação, né? Essa interação. E aí ela também apresenta. E é lógico que a gente não vai jogar a criança lá e dizer, ó, vai lá apresentar. A gente ensina a criança o que ela está fazendo ali, que ela está adorando ao Senhor, que ela está fazendo aquilo para Deus, tem que ser feito com a motivação correta. Isso tudo traz um crescimento para a criança. Então, voltando à pergunta, eu acho que a expectativa dos pais de que a criança, isso, minha criança não leva jeito, ou então isso não vai levar em lugar nenhum, leva. Mesmo que sua filha não vai se tornar uma bailarina profissional, talvez ela vai se tornar uma bailarina para Jesus. Ela vai ter outra profissão, mas vai fazer isso para Jesus. É legal falar isso porque para os pais entenderem que, tipo, pode ser que amanhã não seja, né? Mas você colocou elas num lugar para poder aprender algo, interagir com outras pessoas. Hoje, as minhas meninas são alunas suas e estão aprendendo a tocar teclado com o Matheus, Também, né? é. Eu não sei o que vai ser disso amanhã, mas amanhã elas terão uma opção para poder falar assim, não, eu quero ser isso ou quero fazer aquilo outro, né? Mas é legal trazer isso para a criança, né? Eu acredito que hoje os pais acabam deixando, de alguma maneira, os filhos vão ficando mais parados, e hoje, nesse tempo de só receber informação, é YouTube, é celular na mão, né? Acaba, de alguma maneira, eu falo, não falo destruindo a identidade da criança, mas desconstruindo a identidade da Eu criança. acho que os pais, eles estão muito desatentos para o que está acontecendo com os filhos. Então, você perguntou se falta interesse. Eu acho que em alguns pais falta interesse, sim. Tem pais que são super desinteressados, não sabe nem o que que a criança está aprendendo na escola, não sabe se a criança está indo bem, se a criança está indo mal, não vai em uma reunião escolar, não tá, não se importa. Alguns outros pais estão desatentos, porque existem coisas acontecendo com os filhos e eles não estão nem percebendo. Porque às vezes está tão correndo atrás de tantas coisas, e o que está acontecendo com o meu filho? Como ele está se sentindo nos lugares que ele está frequentando? Então, eu acho que a gente precisa estar atento para como está o filho, o que o seu filho gosta, o que o seu filho tem talento. Eu acho que foi uma coisa que meus pais sempre fizeram, né? Então eu disse, eu gosto de dançar. Meu pai me levou numa aula de dança. Meu pai sempre fez de tudo para que isso pudesse acontecer na minha vida. O Jonatas sempre gostou de pintar. Então eles também sempre, né, levaram o Jonatas para fazer aula de pintura, meus avós levavam ele lá em Ribeirão e tudo mais. Então, eles sempre estiveram atentos para os nossos talentos naturais, para aquilo que a gente gostava de fazer. E isso não só
é bom profissionalmente no futuro, como para a própria criança se sentir bem com ela mesma, né? Se sentir realizada. Eu lembro a Alice, a sua filha, no primeiro festival dela, não sei se você lembra, como ela estava se É, sentindo bonita, né? isso. Realizada com aquilo que ela estava com. E eu lembro que Que a ela gente filmou, ela ficou horas ali voltando e E olhando. eu lembro que ela, aí eu lembro que a gente até comentou na época, né, que ela já manifestou uma liderança ali, né? A gente falou, puxou o pai, ó. Ela já pôs as meninas, não sei se você lembra, Né? já manifestou uma certa liderança. Isso tudo a gente consegue ver na criança através disso, né? Como a criança se comportou ali numa apresentação, e como ela se realizou com aquilo. Então, os pais precisam prestar atenção como que é o meu filho, do que ele gosta, o que ele está querendo, não o que é para mimar, né? Sair dando tudo que o filho quer. Mas isso é muito importante, ajuda muito o desenvolvimento, a autoafirmação, a autoconfiança da criança. Só puxando o gancho nesse assunto, hoje você é pastora também. Hoje o que a gente mais ouve dos pais é que, eu não vou no culto porque meu filho dá trabalho. Né? Eu até perguntei isso para tua mãe, eu quero saber o teu ponto de vista a respeito disso. Eu não consigo, eu não vou no culto porque eu não consigo prestar atenção. E eu vejo muita justificativa, porque o teu pai mesmo fala em cima de púlpito que vocês foram criados na primeira fila Uhum. da igreja, né? Das cadeiras ali. Com os meus filhos eu fiz o mesmo, né? Você acha que hoje os pais precisam entender isso? Que há um tempo que é para criança e há um tempo que é para elas? Porque hoje você também é mãe, né? Sabe que é a correria, tua menina tá andando para um lado para o outro na hora do culto. Entender isso, saber que eu tive um tempo, agora esse tempo eu preciso aplicar na disciplina, entender que aqui dentro é um lugar onde a criança precisa respeitar, precisa ter disciplina. Eu lembro que logo que eu tive a Raquel, eu até escrevi um texto sobre isso. Eu pus o título de Respeite o seu tempo, Viva o seu tempo, alguma coisa assim. Porque é uma realidade. A nossa vida tem ciclos. Então, é lógico, quando eu era jovem, eu conseguia vir para a igreja, sair depois, ir para a pizzaria e ficar até tarde conversando. Quando eu casei, o Rafael já quer ir embora logo porque ele precisa dormir, que no outro dia ele tem que Tem que trabalhar. trabalhar. Quando eu tive a Raquel, eu entendi que nem todos os cultos eu ia conseguir ver o pastor, entender que o pastor estava pregando. Existem cultos que eu vou lá para trás para amamentar e a Raquel começa a brincar ali, eu fico ali com ela. E é muito interessante que ali eu conheci outras mães que sentada lá na frente eu não conheceria, né? O outro O lado. outro lado da igreja. Então, existem tempos na nossa vida. Eu lembro que logo que eu tive a Raquel, eu não dancei no retiro. Eu estava de resguardo e eu vi as meninas dançando e senti muita saudade de dançar. Mas eu estava muito satisfeita com o tempo que eu estava vivendo. Eu não poderia estar dançando naquele retiro. Então, são fases, são ciclos da nossa vida, né? É lógico que é mais fácil, as pessoas escolhem o caminho mais fácil. É Isso. mais fácil ficar em casa. Mais fácil ter Porque uma desculpa, né? é mais fácil dar uma desculpa, porque eu não vou ter trabalho. Na igreja eu vou ter que ficar bravo com meu filho, porque ele vai quebrar regras. Agora presta atenção, se eu não saio com meu filho, não levo ele na igreja, ele nunca vai aprender que existem outros lugares que ele precisa cumprir regras. Existe um lugar que ele não pode ficar pulando no sofá enquanto eu assisto. Ele precisa sentar. Ou então ele não vai poder ficar ali, ele vai estar ali no fundo. Ou então eu mesma, né? Então a gente precisa entender que levar os filhos não é só para eu assistir o culto sentada ali na cadeira, mas também para que o meu filho se acostume. Porque amanhã eu percebo isso na nossa vida. A gente se acostumou a vir na igreja. E isso se tornou parte da nossa semana. Eu amava vir na igreja encontrar meus amigos estavam aqui, as coisas que eu fazia estavam na igreja, né? Eu dançava na igreja e outras coisas mais. Isso é legal de se falar, porque hoje, quando as minhas filhas, eu vou dar uma correção para elas, eu falo, se vocês fizerem isso, não vou levar vocês na igreja.
E aí elas ficam desesperadas, começam a chorar. Por que que eu não vou na igreja? Vou deixar você na sua avó. Você vai ficar lá na sua avó. E elas se sentem a necessidade de ir na igreja. O castigo é não ir na igreja, né? Que hoje, por outro lado, se os pais eles não entenderem isso, não aplicarem nos seus filhos, amanhã essa correção vai ser, ah, beleza, quer me deixar fora, para mim vai ser bom, né? É. Meus pais, eles nunca nos obrigaram a vir na igreja. Eu sempre falo isso. Eles sempre vieram. E a gente se acostumou, né? As pessoas que nós gostávamos estavam na igreja. E é lógico que, através do testemunho dos nossos pais e das pessoas com quem nós convivíamos, que nós víamos, nós percebemos que Jesus era real. E isso fez com que a gente quisesse conhecer esse Jesus, conhecer, né, a Cristo. Então, isso nos instigou. Agora, uma criança que não vem na igreja, ela não vai ter vínculo com outras pessoas. Ela, ela vai achar que tudo bem não vir na igreja. E ela não vai conhecer pessoas que servem a Deus. Eu vejo muitas pessoas, têm amizades, não tem problema ter amizades com pessoas que não são da igreja, mas as únicas amizades delas são pessoas que não conhecem a Pessoas Deus. de fora, né? Então vai todo fim de semana para um churrasco que todo mundo bebe, que todo mundo xinga, que dança funk até o chão, mas para a igreja a criança dá trabalho. O que essa criança vai aprender a fazer? Beber, dançar funk até o chão e bagunçar. A hora de vir para a igreja não vai ser um momento interessante, porque não tem vínculo, não tem pessoas em quem ela vê Jesus. A criança vai ver, tá vendo Jesus onde? Em lugar nenhum. A menos que ela tenha particularmente ali um encontro com Cristo, que referência ela está tendo, né? De pessoas que amam a Jesus e contam testemunho da história delas para a criança. Hoje, como que é? Você sempre foi muito ativa, né, na obra. Houve uma fase aí que houve algum conflito, porque ser esposa, ser pastora e agora ser mãe e uma pessoa que ela sempre foi muito ativa na obra, é difícil? Você pergunta conflito no casamento? Não. Eu falo que eu ter um pai muito sacerdote de verdade me fez me colocar bem no meu lugar como mulher. Eu sempre aprendi a entender bem rápido as coisas. E no meu casamento, quando eu casei, o Rafael nunca fez questão, não, assim, de não, eu não quero e tudo mais. Logo que eu casei, ele só fez um comentário a respeito do meu horário de aulas. Ele falou, é tão ruim ficar em casa todo dia, sozinho, porque eu dava aula até 8 horas da noite, 7 horas, no meu primeiro ano de casado. E eu lembro que ele só fez esse comentário, não foi reclamando, não foi me pedindo nada, ele só disse, ai, nossa, eu fico aqui sozinho todo dia. Deixou o É resto pro Espírito estranho. Santo. Não, a gente que é mulher sabe, a gente pega as coisas rápido. Eu lembro que eu percebi, eu falei assim, eu estou deixando o meu marido aqui sozinho e ele não está gostando. É lógico que era a minha profissão e ele já sabia, mas só quando ele casou que ele foi entender como que era. E eu lembro que no ano da frente eu já alterei todos os meus horários de aula. Eu só fiquei 2 dias na semana até as 8 e outros 2 eu terminava mais cedo. Eu falei para ele, olha, eu consegui 2 dias que eu vou chegar em casa às 5 horas da tarde. E aí eu chegava em casa e ficava com ele ali esse tempo, da hora que chega do serviço. E hoje em dia eu acho que ele até gosta de chegar em casa e a gente não estar, nem eu e a Raquel, para ele ter aquele tempo dele. Aí a hora que a gente chega bagunçando tudo, ele já está preparado. Mas no começo foi só isso que ele disse. Mas eu sempre entendi que a Bíblia fala o quê? Que o solteiro cuida das coisas de Deus e como agradar a Deus. O casado cuida das coisas de casa, de como agradar o seu marido. Então, eu sempre entendi que a minha prioridade seria o meu marido e seria a minha família. Então, eu sempre fui esperta nesse aspecto. O que ele está precisando? Eu não posso negligenciar isso. O Rafael é muito tranquilo. Graças a Deus, eu casei com um marido muito tranquilo em muito aspecto. Então, eu não posso reclamar. Ele me permite ter essa vida agitada. Por outro lado, o Rafael também é uma pessoa que ele é envolvido, né, com a Ele gosta obra de de Deus. pessoas e tudo mais. Por exemplo, hoje em dia, na minha semana à noite, só a terça que eu saio para dar célula ou crescimento emocional.
Os outros dias da semana eu estou em casa, porque eu dou aula até mais tarde. Tanto que você direto e reto me pede, ele vem pregar. E eu falo não, né? Eu entendi que eu ia ter que aprender a falar não pelo bem da minha família, né? Uma das coisas que eu aprendi, que eu entendi depois de casada era isso. Não daria para fazer tudo o que eu quisesse ou tudo que me chamassem. Eu teria que aprender a falar não. Você entendeu muito rápido isso ou houve um processo aí que você... Foi tranquilo. Eu falo que eu casei mais velha, então a gente viveu bastante, assim, a vida de solteiro. A hora que a gente casa, tava na hora já de acalmar. Não tive dificuldade nenhuma, assim, nenhuma crise interior de falar, eu queria estar fazendo tal coisa e não estou. Eu acho que eu aproveitei muito a minha vida de solteiro. E isso é muito importante. Eu sempre falo para as meninas, aproveita o seu momento. Às vezes a pessoa tá lá na vida de solteira tão focada, aí eu preciso casar, preciso casar, preciso casar, que não vive. Esquece de viver. A hora que casa, ai, mas eu podia ter feito tal coisa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E eu falo que, graças a Deus, eu aproveitei. Eu viajei, fiz minhas viagens missionárias que eu tinha, que eu sonhava. Eu me dediquei muito ao ministério, à igreja, a tanto também a minha escola, todos os meus sonhos, eu me dediquei muito. Então, quando eu casei, eu já estava numa fase de querer mesmo dar uma. Já sabia o que Já estava... sabia que estava parando, que nem tudo eu ia fazer, e graças a Deus foi tranquilo nesse aspecto. Então, respondendo a sua pergunta sobre como conciliar, eu acho que um dos pontos é aprender a falar não. Aprender o que já não dá mais para ser feito. Outra coisa é, por exemplo, hoje com a Raquel, eu não pego tanta aula mais. Então, antigamente eu dava 6, 7 aulas por dia. Hoje em dia eu dou 3, estourando 4 aulas por dia. Porque eu sei que eu vou sacrificar ela demais. É lógico que a minha profissão me permite isso. Mas, às vezes, tem pessoas que entram de cabeça, né, em vida profissional, ministerial, e acabam negligenciando o resto. Eu acho que a gente tem que saber de onde eu posso tirar. Então, eu posso tirar daqui, eu posso tirar dali, e eu vou tirar, porque é disso que eu preciso cuidar. E se organizar. Então, no domingo eu preciso ir na igreja, eu vou. Antigamente eu começava a me arrumar mais tarde. Hoje eu tenho que me arrumar e arrumar a Raquel. Então, eu começo a fazer isso mais cedo. Eu vou. O Rafael também me dá uma ajuda, mas eu me programo para fazer isso mais cedo, para a gente comer mais cedo, para conseguir sair de casa mais cedo. Principalmente porque com criança tem os acidentes, né? Que derrama coisa na roupa e você tem que voltar, trocar tudo, ou suja a fralda, tem que voltar para trocar a criança. Então, se organizar nesse sentido, de eu preciso sair tal hora, quanto tempo eu levo para fazer tudo para conseguir sair, para conseguir chegar no compromisso, para não deixar de participar. Né? Essa questão de organização também, eu acho que é muito importante para as mulheres, porque a Eu, mulher sofre mais nesse aspecto, eu né? te perguntei sobre isso porque A eu gente lembro que precisa. para mim foi um conflito muito grande na parte de ser pai, pelo fato de eu sempre fui muito organizado com as minhas coisas, né? Hum, E aí eu chegava em casa, ainda mais a Alice. A Alice ganhou muito, muito brinquedo, né? Quando muita boneca. E quando eu chegava em casa que eu via aquilo tudo desorganizado, eu entrava num conflito. Na hora que eu falei assim, ó, em ter criança agora, porque querendo ou não, é uma luta para a mãe, né? Tá correndo, tá pegando tudo, tá ensinando que tem que guardar. é, É complicado. é difícil. A Raquel espalha também os brinquedos dela pela sala toda e às vezes leva para a cozinha, para o quarto, mas eu ensino ela a arrumar. Pega e ela ajuda. Mas eu acho que nunca pode virar uma desculpa, né? Eu pego a Raquel, arrumo a Raquel e vamos para lá e vamos para cá. E eu sempre falo, outro dia a gente brincou, né? Eu levei ela no velório, aí né, o pessoal falou: "Ah, você traz a menina". E eu sempre falo, eu prefiro ela comigo do que em qualquer outro É lugar. verdade. E é lógico que eu não entrei lá dentro com ela, mas eu sempre carrego ela. Se eu tivesse com quem deixar, eu deixava, né? Uma pessoa de perto, mas estávamos todos lá. E eu falo, a gente tem que aprender a carregar a criança. Minha mãe fala que a cultura em Jerusalém, quando ela foi para Israel, é muito assim: as mulheres sempre estão com seus filhos. E eu acho que a gente pode aprender a conseguir fazer as coisas com os filhos, né? Não pode virar uma desculpa.
Se eu não consigo deixar ela com alguém, geralmente eu trago ela... Quando não tem ninguém, eu trago ela para a célula. Ela mais atrapalha do que, do que me deixa da célula. Mas eu tô aqui e as pessoas, as meninas estão vendo, né? É o momento. Não posso deixar virar uma desculpa. Vamos mudar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre experiências. Você teve experiências com Deus que marcaram a sua vida? Tive. Bom, deixa eu lembrar. Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, e aí quando a gente fala experiência com Deus, a gente pensa em coisa surreal, né? Sobrenatural. Mas eu vou contar uma experiência que foi marcante para mim, nada de sobrenatural. Eu era muito pequena, eu sempre fui muito de querer fazer as coisas antes da hora. Então eu andava de bicicleta, bicicleta maior que eu. E eu brecava, a bicicleta não tinha breque, eu brecava com o pé no pneu. E eu lembro que eu tava ali em frente ao Nair e brequei a bicicleta e meu pé entrou na raia. E caí pro chão e ali era tudo muito escuro. Aquela época ali para baixo da escola Nair era tudo fazenda, né? E eu lembro que eu fiquei caída no chão com medo e eu pensei, ai, orei. Falei, Deus, manda teus anjos. Sempre aprendi a orar para Deus não enviar os anjos. Manda os teus anjos aqui para me trazer alguém para me tirar daqui. E aí passou um carro. Eu acabei de fazer oração, o carro deu ré. O cara desceu e me perguntou o que tinha acontecido. E o cara tinha ferramenta dentro do carro dele. Eu falo que eu não sei se era meu anjo ou se era uma pessoa enviada por Deus. Ah, você ficou com o pé preso Eu fiquei com dentro. o pé preso na raia, então eu não conseguia sair dali. Porque a Não bicicleta, só como que eu machucou, ia? ficou Eu preso era mesmo. pequena, eu devia ter uns 4 anos. 4, 5 anos. E aí eu fiquei lá e orei, porque eu não tinha como sair dali, tava tudo escuro. E aí o carro parou, deu ré, e o cara viu que eu tava presa, pegou as ferramentas, rebentou a raia e me tirou dali. Eu acho que foi a primeira experiência que eu tive de que Deus respondia minhas orações. Porque eu falei, poxa, eu orei e o cara voltou. E eu era novinha, e eu vi como Deus se preocupava comigo. Então, eu nunca mais me esqueci disso. E eu acho que é uma coisa que os pais sempre têm que fazer, ensinar as crianças a pedir socorro para Deus, a orar nesse aspecto, porque Deus, eu acho que ele tem uma prazer em responder criança para provar que ele existe, sabe? E as crianças entender, nossa, realmente esse Deus existe que meus pais me falam. Então foi uma primeira experiência nesse aspecto, nada de sobrenatural. Uma outra experiência que eu tive com Deus, muito sobrenatural essa, eu tinha uns 13 anos, eu estava trabalhando no primeiro encontro de crianças que a igreja fez, aqui no Tiradentes, na escola Tiradentes, e eu lembro que meu pai colocou todas as meninas, adolescentes na intercessão. Então, o nosso grupo foi todo para intercessão, e era aquela coisa que tinha que orar o dia inteiro, passando cajado, de madrugada, não sei se você lembra disso. E eu lembro que em um momento a gente já estava tudo cansado, assim, sentada pelos cantos, ninguém aguentava mais orar. E a Regiane, do seu Rubens, me chamou, ela que era líder da intercessão, ela falou, Deus pediu para eu orar com você. E a gente segurou o cajado junto e começou a orar, já estava todo mundo arrebentado, Esgotado. esgotado. E aí eu e ela começamos a orar, 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 e assim começou a se intensificar. E aí eu lembro que naquele momento que eu caí pro chão e eu apaguei. Eu lembro que aí depois disso eu lembro que eu estava num cavalo branco que voava, Ó, tinha asa, muito lindo, e tinha uma pessoa na minha frente comigo, coisando cavalo, dirigindo cavalo. E era Jesus. Eu tinha uma impressão de que era Jesus. E ele me levava por cima do mundo. E ele parava num país, e ele chorava muito. Ele falava para mim: esse povo precisa de mim. Esse povo precisa me conhecer. e que país era esse? E era a Índia. E eu nunca tinha ouvido falar da Índia. E eu lembro que ele desceu, me deixou num campo verde muito grande e foi embora. E aí eu lembro que eu acordei, eu chorava muito. E eu gritava, mas eu não estava consciente nessa minha experiência. Porque eu não conseguia ouvir nada do que acontecia na sala. Quando eu acordei, todas as meninas já tinham caído na unção também, estavam chorando, tendo experiências muito fortes com Deus ali naquele momento.
Então, assim, eu saí, tava todo mundo pros cantos. A hora que eu voltei, já tava outro, outros ares, né? Então, eu saí do ar nessa experiência. Eu lembro que era Índia, eu fiquei com uma impressão no meu espírito de que era Índia, aquele país, e eu nunca tinha ouvido falar da Índia. O mais perto que eu tinha ouvido falar da Índia, eu tinha ouvido falar sobre o Nepal, que era a MCM que vinha e falava sobre o Nepal. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Índia. Desde então eu sempre orei, eu entendi que Deus estava me chamando para interceder por aquele país. Eu sempre orei muito pela Índia. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ofertar para a Índia, né? E sempre me preocupei muito com esse país. Tanto que quando surgiu a possibilidade de eu ir conhecer, eu fui até a Índia Ah, que legal. e conheci a Índia. Você chegou aí, qual que foi o ano que você foi para lá? Eu fui para a Índia em 2014. Olha que legal. 10 anos depois, praticamente. Depois disso aí passou. Você tinha alguma visão a respeito de missão, algo do tipo assim? Quantos anos você tinha quando você 13 teve anos. 13 anos? Ou não, era uma coisa assim fora da tua Na realidade? verdade, desde criança, eu sempre amei missões. Sempre era uma coisa, quando falava de missões, uma coisa que queimava muito no meu peito, a questão de missões. E quando adolescente, foi muito forte essa parte de missões da nossa igreja, que vinha a MCM, então a gente ia para os congressos da MCM. Foi assim, eu era doida para ir, eu sempre falava pro meu pai que eu ia virar missionária. E quando foi 2013, eu fui para a África, em 2014 eu fui para a Índia. E eu amei as experiências, mas eu não sei. Hoje em dia, quando a gente é adolescente, a gente é muito intenso, né? Então eu falava que eu ia para as missões e tudo mais. Hoje em dia eu não sei se Deus me chamou para interceder ou não, no formato que eu fui, porque para esses dois países eu fui, fiquei quase um mês, ensinei dança nesses países. Eu ia te perguntar sobre isso. Você foi então, você ensinou para. Ensinei dança, aprendi na África, aprendi a dança africana. E então eu não sei em A que semente foi foi lançada. lançada. Não sei se no futuro talvez eu tenha um envolvimento maior com missões nesse sentido, como o meu pai tem hoje, de Uhum. ir e tudo mais. Hoje a nossa igreja está ligada à MG, né? Não sei. Mas não é uma coisa que eu fico surtando, sabe? Eu Eu sou tô também assim, eu fico disponível, esperando. deixa. Eu estou disponível na mão de Deus, né? Eu falo que existem outros fatores Quando que vai ser, a o gente não. fator marido, o fator pai, que precisa, Deus precisa tocar para se as coisas forem acontecer. A gente está encerrando esse podcast. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está em casa nos assistindo, pode ser para essa câmera aqui. Passa uma mensagem para quem está nos assistindo, uma direção, algo que Deus possa ter colocado no teu coração. Nossa, fui pega de surpresa. Bom, o que eu sinto assim de falar é nunca pare na sua caminhada cristã. Como a gente falou aqui, existem muitas adversidades, muitas vezes a gente fica cansado, sobrecarregado, mas Deus sempre tem um lugar melhor. Tudo que Ele permite é com um propósito. E é muito bom viver os planos de Deus, é muito gratificante viver para Ele, porque tudo que Deus faz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é muito bom desfrutar disso, do que é bom, perfeito e agradável. Só que para estar nesse lugar, exige renúncia. Às vezes a gente olha mais para a renúncia do que para onde a gente vai chegar, que vai ser bom, perfeito e agradável. Foque nisso, nas promessas de Deus, que as renúncias são só parte do processo. Amém. Amém? Eu queria te agradecer por você poder estar aqui. Em nome de Jesus já vai ter outras, a gente vai marcar. Eu gosto de conversar com você, porque você tem muito conteúdo naquilo que você... Tem propriedade naquilo que fala, eu acho legal. Você é muito parecido com a tua mãe nesse aspecto, né, de conversar. E eu acredito que tem muito para agregar para quem está em casa. E é bom as pessoas conhecerem um pouco de você. Então, logo, logo a gente marca uma próxima aí. Muito obrigado por você poder estar aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Deus abençoe tua vida. Deixa seu like aí, se inscreva-se no canal. Se tiver alguma
Coloque alguma coisa que você quer acrescentar, que você esperasse que acrescentasse nesse programa, a respeito de uma ideia. Deixa aí escrito nos comentários, que é super bem-vindo. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.